Senhor Jesus, meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde, que Deus venha dando vitória, que Deus venha dando ânimo a cada um para vencer as suas dificuldades. Amém? Meus amados, eu estou aqui na hora do meu almoço e senti o desejo no coração de deixar uma mensagem para aqueles que acham que Deus não tem ouvido a sua oração, para aqueles que acham que a sua oração está sendo vã, que acha que ora muito e Deus não te responde. Hoje eu quero lhe dizer, meu amado, que Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem ouvido as suas preces. É porque muitas vezes nós somos ansiosos, queremos as coisas no nosso tempo, né? Mas eu quero deixar uma pequena reflexão de um homem que vivia com intimidade com Deus, que vivia falando com Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia, né? E mesmo assim, as suas respostas nem sempre vinham de imediato, né? Vou ler um versículo para os amados irmãos que se encontra em Daniel. Vou ler alguns versículos, mas eu vou ler no capítulo 10, o verso 12, primeiro, que diz assim: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Amém? Louvado seja Deus. Daniel era um homem que orava, um homem de Deus, um homem que falava com Deus 3 vezes ao dia, não importasse o que ele fizesse. Daniel tomava conta de cerca de 120 províncias do rei, e mesmo assim ele tinha o seu tempo de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Mas aqui, do capítulo 10 até o capítulo 12, fala referente sobre a última revelação de sonhos de Daniel, né? Porque aqui Daniel começou a orar. Daniel passou 3 semanas em jejum, sem comer e sem beber, orando a Deus. Mas Daniel não desistiu de orar ao Senhor enquanto ele não obtivesse a sua resposta. E muitas vezes a gente dobra o nosso joelho uma vez no dia e olhe lá e quer a resposta de Deus imediata. Meus amados, nós devemos compreender que as coisas de Deus não é assim. Para você obter uma resposta de Deus é necessário que você clame a Deus, é necessário que você se humilhe perante a Deus, que você reconheça que Ele pode ajudar você, que Ele tem a sua resposta. Aí só assim você vai obter a sua resposta. Mas se você desistir, se Daniel tivesse desistido aqui em 20 dias, um exemplo que eu vou dar para vocês, se Daniel tivesse desistido de orar a Deus aqui no 20º dia, ele ia ficar sem a sua resposta por causa de um dia, meu amado. Então não desista jamais, porque o anjo do Senhor disse aqui, não diz qual o nome do anjo. Muitos falam, né, historiadores, que provavelmente tenha sido Gabriel, que é um anjo mensageiro, mas a Bíblia aqui não fala qual foi o anjo que desceu para falar com Daniel. Fala que o Gabriel provavelmente que tenha vindo, mas o anjo, que é o anjo guerreiro, o arcanjo Miguel, foi quem pelejou com esse anjo contra os anjos de Satanás, que eram os anjos do rei da Pérsia, que quiseram impedir o anjo mensageiro para não vir com a resposta para Daniel. Mesmo assim é com a gente. Quando a gente começa a orar ao Senhor verdadeiramente do nosso coração, os anjos do Senhor vêm com a resposta para a gente.
Mas só que a gente não imagina a batalha espiritual que acontece para que um anjo de Deus chegue até nós com a nossa resposta. Porque há uma batalha travada entre os anjos de Deus e os anjos do demônio. Porque da mesma forma que existem os anjos de Deus, da mesma forma existe a legião de demônio, que são os anjos de Satanás, né? Então nós temos que entender isso. A nossa resposta para os nossos problemas não é no momento, nem na hora, nem no dia que a gente quer. É no momento que Deus autoriza o anjo Miguel vir pelejar, lutar para vir deixar a nossa resposta. Amém? Então você que pensa em desistir, pense nessa mensagem, leia Daniel a partir do capítulo 10, leia do início até o capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Daniel, que você vai entender como a gente deve orar. Porque Daniel era um governador, Daniel tinha os seus luxos, tinha sua casa boa, mas Daniel foi para onde? Daniel saiu do seu conforto, foi lá para a beirada do rio Tigre, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, colocar o seu rosto em pó, para que Deus viesse com a sua resposta. E muitas das vezes a gente não quer sequer se humilhar a Deus dentro do nosso quarto, encostado a cabeça na nossa cama, no conforto do seu quarto, pela madrugada. Então você que acha que está fazendo muito, você acha que está orando a Deus muito e Ele não está trazendo a sua resposta, procure refletir nesse versículo de Daniel, nesse capítulo 10 até o capítulo 12, que aí você vai ver que um servo do Senhor jamais deve desistir da sua oração enquanto ele não obtiver a sua resposta. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos ter a fé de Daniel, que nós venhamos ter a confiança de Daniel, porque se a gente chegar pelo menos 10% da confiança que Daniel tinha no Senhor, a gente já somos muitos bem-aventurados. Amém? Pense nessa reflexão. Não desista da sua oração. Se você está orando, ore mais. Se você está jejuando, jejue mais. Mas não desista até você obter a sua resposta. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. E a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês.